Amados, nós estamos em uma série de mensagens que nós começamos no domingo passado. O tema da série é o que eu não estou vendo, e o que me motivou a ministrar essa série foi o fato de olhar para homens e mulheres nas Escrituras que deixaram tudo para trás, depois de terem terem experimentado algo em Deus. Alguns viram algo, outros ouviram alguma coisa, mas a grande verdade é que depois deles terem experimentado isso, a vida deles nunca mais foi a mesma. Abraão deixou sua terra, seus parentes, e foi para o lugar onde Deus ainda nem havia lhe revelado, porque ele ouviu a voz de Deus. Nós vimos Davi, no meio de diversas possibilidades de pedido, dizer ao Senhor: uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar no seu santuário todos os dias. Um homem que tinha experimentado toda a glória, um homem que talvez teria muitas coisas para pedir. Seu filho faz um pedido do qual nós admiramos. Salomão, quando tem a possibilidade de pedir uma só coisa ao Senhor, ele pede sabedoria, e Deus o abençoa. Porém, Davi, seu pai, não pediu sabedoria, pediu para que pudesse contemplar a glória do Senhor todos os dias. Por isso, Davi é aquele que abre a dinastia da qual Jesus veio. Jesus é chamado de filho de Davi. O trono inaugurado pela família de Davi é o trono do qual Jesus se assenta, e se assentará por toda a eternidade. Nós vimos homens como Pedro, como Mateus, como Tiago, como João, que deixaram tudo para trás. Deixaram seu trabalho, deixaram suas famílias, para seguir a Jesus, e não somente segui-lo, mas estar disposto a ir com ele até a morte. Vimos o apóstolo Paulo, que outrora era perseguidor dos cristãos, após ter um encontro com Cristo no caminho de Damasco, ele se transforma de perseguidor a perseguido, e passa a viver sua vida inteira para a glória do Senhor. Ministramos semana passada, quando Paulo está ensinando aos filipenses a respeito de quem era Cristo, ele vai dizer que ele considerou tudo como perda, pelo poder conhecer a Cristo e ser achado nele. Semana passada nós ministramos sobre como viver com uma consciência elevada a respeito de Cristo. E a minha proposta para esses 4 domingos é apresentar Cristo para você e para mim, para que possamos em algum momento pararmos de olhar somente para as nossas necessidades e entendermos que existe algo a mais ao olharmos para Cristo. E hoje, a palavra de hoje é uma palavra muito simples, mas com o objetivo de deixar os nossos corações queimando diante do Senhor. Hoje o tema dessa mensagem, a segunda mensagem da série, é um pedido ao Senhor: queima-nos o coração. Você conseguiria pedir isso ao Senhor? Feche seus olhos. Fala ao Senhor: Senhor, queima o meu coração, eu quero sair daqui. Te servir, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero que você abra ou ligue tua Bíblia, ou acompanhe conosco, você que está aí em casa, nos acompanhando online, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, que nós possamos juntos ouvir a palavra do Senhor, e que o Senhor queime o teu coração aí mesmo na sua casa. Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, o texto diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré,
responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender? E como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não havia o Cristo de sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos e que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram como tinha acontecido no caminho, como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Jesus é crucificado na sexta-feira e todos os discípulos fugiram. Antes de começar o sábado, que iniciaria-se às 6 horas da tarde na sexta-feira, antes, um homem chamado José, que era de Arimateia, ele pede o corpo de Cristo. Ele era um discípulo que seguia Jesus em segredo, e ele pega o corpo de Jesus e leva para um túmulo novo, e rola uma pedra sobre esse túmulo. A Bíblia diz que as mulheres que andavam com Jesus seguiram José até aquele lugar e viram onde era o túmulo. Voltaram para suas casas, porque iria entrar o sábado, elas não poderiam trabalhar no sábado. Então elas preparam as especiarias para que no domingo elas pudessem ir e preparar o corpo de Jesus. Quando elas chegaram no túmulo, a pedra estava rolada. A pedra não foi rolada para que Jesus saísse, mas a pedra foi rolada para que elas vissem que Jesus não estava lá. E quando elas entram, elas procuram pelo corpo de Cristo, e 2 homens vestidos de branco começam a dizer a elas que elas não deveriam procurar entre os mortos quem já estava vivo. Elas voltam e relatam o testemunho de que Jesus estava vivo, mas eles não acreditam e pensam que elas estão loucas. Então, os discípulos correm lá, Pedro corre lá, e realmente o corpo não está lá, mas eles ainda não viram Jesus. De repente, Lucas começa a narrar a história de 2 discípulos. Um deles nós não sabemos quem é, o outro a Bíblia chama de Cleopas. A tradição diz que Cleopas era irmão de José, portanto, tio de Jesus. E eles estão indo para Emaús, que era mais ou menos 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estão caminhando entristecidos, e o próprio Cristo começa a caminhar com eles, e como uma pessoa muito simpática, começa a puxar assunto e pergunta sobre o que eles estão conversando. A NVI vai dizer que os olhos deles estavam impedidos de ver e reconhecer que era Cristo. Portanto, quando você vai para a revista corrigida, a revista atualizada, quando você vai para o original no grego, não consta a palavra impedidos de reconhecê-lo. A ideia é mais como eles não conseguiam reconhecê-lo. E Lucas não vai dizer o porquê
eles não conseguiam reconhecer? Poderia ser por um costume da época. Podia ser que os viajantes, ao caminharem em estradas arenosas, cobriam seus próprios rostos para andar. Podia ser que o próprio Senhor os impediu de reconhecê-lo. Mas também, e talvez o mais provável, é que se nós vamos ao velório de alguém, enterramos esse alguém, damos adeus a essa pessoa, e amanhã vemos alguém na rua, nunca imaginaremos que nós estamos diante de quem nós enterramos. Talvez essa seja a explicação mais simples. E eles estavam caminhando, e a Bíblia diz que Jesus vem e pergunta: o que vocês estão falando? E eles ainda chamam a atenção de Jesus. Porventura, só você não sabe o que aconteceu? Você não leu o jornal hoje? Você não assistiu a televisão? Você ainda não ligou seu celular? Você não percebeu o evento mais importante que aconteceu? Qual? Aquele que se refere a Jesus, o Nazareno, profeta, poderoso. Era um homem que todos respeitavam, mas houve uma conspiração contra ele, e o acusaram, e o mataram, e já faz 3 dias, é o 3º dia que aconteceu tudo isso. Esse é o grande evento, esse é o grande acontecimento. Eles não sabiam que o grande acontecimento não era aquele. O grande acontecimento não era a morte de Jesus. O grande acontecimento tinha sido o grande acontecimento de 3 dias atrás. Mas o grande acontecimento do domingo já não era mais aquele. As notícias haviam se renovado. Aquele que estava morto, do qual essa notícia relatava, ou seja, uma notícia passada, tinha sido substituído por uma nova notícia. E a nova notícia era superior àquela, porque aquele que havia morrido agora havia ressuscitado. E Jesus havia sido ressuscitado em Jerusalém. Jerusalém era o palco do grande acontecimento. E aqueles discípulos eram convidados a comparecer no grande espetáculo, que era poder olhar a face daquele que estava entre os mortos, mas já não estava mais. A estar diante daquele que outrora foi crucificado em humilhação, mas que agora tinha ressuscitado em glória. E eles estavam indo para longe de Jesus. E por que eles estavam indo para longe? Eles relatam em suas palavras. Eles olhavam para Jesus como um profeta. Eles tinham expectativas a respeito do Messias, e eles acreditavam que Jesus era o Messias. O problema não era crer ou não em Jesus como Messias, mas era crer no que o Messias representava para eles. E para eles o Messias representava uma libertação das mãos dos romanos. Eles esperavam um líder político, eles esperavam um Davi, queria devolver a eles a glória de outrora, queria devolver a eles a glória dos tempos de Salomão, aonde Israel dominava, onde Israel era poderoso. E quando as expectativas não foram atendidas, eles se frustraram diante da oferta de Deus. Eles queriam algo de Deus, mas Deus ofertou outra coisa, superior ao desejo deles. Mas a concentração excessiva naquilo que eles queriam os impediu de ver o que Deus estava oferecendo. Deus estava dando redenção completa. Deus estava dando vida eterna. Deus estava dando a eles a condição de serem livres, apesar de qualquer algema. Deus deu a eles a possibilidade de viverem eternamente, apesar da morte física. Deus deu a eles o que todo homem e toda mulher deseja: certeza de vida eterna. Saber que a nossa vida não se resume aos anos que vivemos aqui. Saber que a nossa vida não se resume às dores e os sofrimentos que nós passamos. Inclusive, o apóstolo Paulo vai dizer que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos e não podem ser comparados à glória que há de nos ser revelada. A ideia do apóstolo Paulo, quando ele diz que os nossos sofrimentos são leves e momentâneos, pensando que o apóstolo Paulo tinha sido apedrejado, tinha sido quase morto várias vezes, preso, e estava no corredor da morte. Ao dizer
que todo esse sofrimento é leve e momentâneo, ele usa a ideia de comparação de balança romana. Ele diz, de um lado da balança nós temos o peso de glória que já nos ser revelado. Não tem nada que eu ponha do lado de cá que consiga demover essa balança do lugar. E agora o presente está dado à humanidade. Jesus havia dito que isso aconteceria. Olha aqui em Marcos 8:31, bem antes da morte de Jesus. É nesse contexto que Pedro, inclusive, repreende Jesus, emprestando sua boca para Satanás. E Jesus diz, então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Jesus tinha avisado. Os profetas haviam dito, as leis constavam a respeito do Cristo, não faltou palavra, mas a expectativa equivocada a respeito de Jesus impediu que eles entendessem o que eles estavam vivendo. Essa semana nós tivemos nossas células, nossos lives, e nós discutimos, eu quero te encorajar a participar de uma célula. Nós discutimos sobre a palavra do domingo passado. E quando foi perguntado por que muitas pessoas não entendem, não conseguem olhar para Cristo, estão envolvidas em outras expectativas. Tem a ver um pouco com a forma que nós convidamos as pessoas. Tem um pouco a ver com a forma que as pessoas vêm até a igreja. Nós chegamos às pessoas e falamos, você precisa ir na igreja. Aí, a segunda questão, aí a pessoa fala, mas por que eu preciso? Aí nós falamos, lá é um lugar legal. Irmão, eu entendo isso. A Bíblia diz que nós temos o ministério da reconciliação. Então a gente tem toda estratégia. Vamos lá, é legal, é bacana, as músicas são gostosas, você vai ser muito bem acolhido. E as pessoas vêm e elas estão vivendo num ambiente de solidão. Aí elas chegam na igreja e elas encontram pessoas. Elas estão vivendo num ambiente de frieza. E quando elas chegam na igreja, elas encontram um abraço, acolhimento. Elas estão vivendo num ambiente de sofrimento, e quando elas chegam na igreja, elas encontram promessa de resoluções, e esses presentes que vamos recebendo do Senhor, vão nutrindo no nosso coração, expectativas a respeito do que irá acontecer amanhã, e não há problema em tudo isso. Não há problema em os discípulos do caminho de Emaús estarem aguardando redenção. Quem é que não quer ser liberto da mão de um tirano? Quem é que não quer ser curado de suas enfermidades? Quem é que não quer estar do lado de um Cristo que multiplica pães e peixes? Não há nada de errado de querermos ser acolhidos, de querermos ser amados, de querermos ser abraçados diante de nossa dor. O problema é quando isso começa a roubar completamente o nosso foco e começa a nutrir completamente as nossas expectativas, porque o Cristo pode aparecer diante de nós e nós rejeitarmos o Cristo porque estamos olhando para as bênçãos desse Cristo. A bênção está aqui, o Cristo está aqui segurando a bênção e nós somos incapazes de olhar para o seu rosto porque estamos simplesmente focados em suas mãos. Inclusive, se aquilo que está nas mãos dele não nos for entregue no tempo e na hora que nós queremos, nós viramos as costas e vamos embora. Porque estamos decepcionados. A maioria das pessoas que nós encontramos, que se afastaram de Jesus, se afastaram da comunhão da igreja, você pergunta, por que você não vai mais? Tanta dificuldade. Tive problema com fulano. Eu tive um problema de saúde, parece que Deus me abandonou. Eu passei por dificuldades e parece que ninguém se importou. As pessoas vêm pelo motivo errado, vão embora pelo motivo errado, e Cristo está ali esperando ser reconhecido por essas pessoas. O maior presente da humanidade, ter a esperança de vida eterna, saber que nós somos amados por um Deus que fez tudo para nos encontrar, enquanto toda a expectativa humana está em encontrar um caminho para chegar-se a Deus, Deus faz o caminho para se chegar a nós.
porque éramos incapazes de nos achegar a Ele por qualquer via. Ele nos salvou, Ele nos amou, Ele se aproximou, nos escolheu, nos atraiu a Ele. E nós estamos preocupados com tantas coisas, como os discípulos no caminho de Emaús. E o que eu quero chamar sua atenção é que Jesus começou a pregar para eles no caminho. Olha, vocês são muito difíceis de entender, Jesus estava dizendo. Vocês são bem lentos. Eu passei com vocês todo esse tempo, os profetas falaram e vocês não entenderam. E a Bíblia diz, Lucas relata, que Jesus vai pelo caminho, dizendo tudo o que constava ao seu respeito na lei e nos profetas. E a Bíblia diz que quando eles sentam à mesa, que Jesus parte o pão. E aí, assim como a Bíblia não explica o porquê eles não o reconheceram no caminho, ela também não vai explicar o porquê que eles foram reconhecidos no partir do pão. Mas talvez, ali tinha uma vela, os rostos estavam claros. Eles conheciam a maneira peculiar de Jesus de orar, a maneira peculiar de Jesus de partir o pão. E quando Jesus fez isso, eles reconheceram imediatamente que eles estavam diante de Jesus. E quando eles reconheceram que estavam diante de Jesus, a Bíblia diz que Jesus desapareceu diante deles. E sabe o que chama a atenção? É quando nós estamos longe das pessoas que nós gostamos, a gente quer comentar sobre elas. Homem tem muito esse costume, né? Homem, o amigo chega, ele xinga ele de uns 3 adjetivos. E aí, gordão, tá careca, hein, cara? Deixa eu ver se que eu te vi, você estava mais bonito. Homem é assim, né? É os elogios de homem, né? E aí o cara vira as costas, ele fala pro outro amigo assim, gente boa, hein? Eu gosto desse cara, hein? Eu estou mentindo, não é verdade que a gente faz isso? Experimenta ficar com as costas sujas e pedir para um amigo seu limpar. Irmão, ele parece que ele quer bater você. Ô meu, tá suja aqui minhas costas, dá uma limpada para mim aqui, ó. Pá! Cada tapão nas costas. Homem é assim. Uma grosseria, né? Homem é assim, né? Mas quando sai da presença, o homem costuma falar muito bem de seus amigos. Gosto muito dele, hein? Nossa, esse cara é sensacional. E quando Jesus sai, um olha para o outro e eles vão comentar o que eles estavam percebendo no caminho. Assim como o homem faz. Eles não falaram nenhuma vez, nossa, por que você está falando, está queimando nosso coração? Mas quando Jesus sai, olha um para o outro e fala, olha, agora que eu estou entendendo o porquê que o meu coração queimava pelo caminho, enquanto ele nos expunha as Escrituras. O que é interessante é que Jesus foi reconhecido no partir do pão, mas a palavra já estava sendo reconhecida no coração deles enquanto Jesus falava pelo caminho. O coração deles não foi aquecido pela vela da mesa. O coração deles não foi aquecido pelo abraço do Cristo. O coração deles não foi aquecido pelo acolhimento da mesa. O coração deles foi aquecido quando eles tiveram contato com as Escrituras. E eu fico pensando, o que Jesus pregou para eles pelo caminho? Quais textos Jesus escolheu? Qual foi a linha de narrativa que Jesus escolheu? Porque se nós olharmos, por exemplo, para Estevão, quando Estevão vai ser apedrejado, é uma mensagem sensacional. Ele prega diante daqueles que o matariam de maneira linear. Ele consegue explorar toda a história para falar de Cristo. E eu fiquei imaginando, e aí inclusive eu orei e falei, Senhor, o Senhor podia facilitar, né? Mandar aí um download do céu dizendo, foi essa aqui a palavra, vou compartilhar com você meu esboço. Mas ele não fez isso, irmãos. O esboço está ali na própria Escritura. Então eu só tenho que imaginar. E eu imagino que Jesus falou para eles sobre Gênesis 3,15, dizendo, vocês não sabiam que o Cristo é aquele nascido de mulher, que veio não somente para libertar um povo, mas para redimir toda a humanidade. Enquanto vocês esperam Cristo, que vai ser rei de Israel, Deus está enviando o filho da mulher, que vai esmagar a cabeça da serpente. Imagina o impacto disso no coração daqueles homens que estavam olhando para Jesus só como um resolutor regional. Ei, o Cristo não veio só para vocês, ele veio para resolver um problema da humanidade. Talvez Jesus tenha olhado para eles e dito, vocês lembram que quando Jacó foi abençoar seus filhos, antes de morrer, ele olhou para Judá, e de forma inexplicável, porque Judá era aquele que havia vendido José,
Depois Judá se arrepende, e Judá é aquele que se entrega no lugar de Benjamim. Judá não tinha um histórico muito bacana, ele tinha falhado, mas quando Jacó começa a abençoar seus filhos antes da morte, de forma profética, ele olha para Judá e diz: o cetro nunca se afastará da sua casa. E ele profetiza sobre o Cristo que viria, e viria um governante de Judá, e Jesus é conhecido como o leão da tribo de Judá, ele é conhecido como aquele que governará todo mundo, sendo conhecido como aquele que veio de Israel, e que é filho dessa tribo. Talvez Jesus olhou para eles e diz, lembra de Isaías 7,14, que uma virgem conceberia, diz uma coisa, Cleopas, você já viu alguma virgem conceber? Talvez ele olhou e falou, não. Mas o Cristo foi concebido por uma virgem, sabe o que quer dizer isso? Que ele não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. Talvez Jesus olhou para eles e falou, o profeta que vocês esperam, esse que traria palavras para tirar Israel das mãos de Roma, será que se fosse só para isso que ele veio, ele seria chamado por Isaías como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e ele não é pai somente de uma nação, ele é o pai da eternidade. Eu imagino que se Jesus estivesse falando dessas coisas, o coração dele já estaria queimando nessa hora. Talvez Jesus tenha olhado para eles e dito, porventura vocês não leram em Isaías, no capítulo 53, que o servo era um servo sofredor? Que Jesus não viria num cavalo branco? Que Jesus não viria para ser um rei majestoso? Mas que quando ele se manifestasse, ele seria o servo sofredor, o qual levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sob as pisaduras dele nós seríamos sarados. Eu fico imaginando Jesus andando pelo caminho e falando a respeito de si mesmo assim, dizendo, ei, vocês lembram o que aconteceu alguns dias atrás? E eles perguntariam o quê? E Jesus falava, como Cristo entrou sentado num jumentinho, e ele entrou, e quando ele entrava, foi uma entrada gloriosa e majestosa em Jerusalém, e talvez eles diriam a Jesus, sim, lembrando, e ele diz, vocês se esqueceram que Zacarias disse que isso aconteceria exatamente dessa forma? E eles poderiam lembrar, é verdade, Zacarias disse que Jesus entraria triunfantemente sentado no jumentinho em Jerusalém. E talvez ele falaria, e vocês se esqueceram das contas que apontam exatamente o tempo onde o Cristo iria se manifestar? Eles diriam, que contas? E ele perguntaria, vocês não leram o livro do profeta Daniel? Que data exatamente o tempo onde Jesus Cristo deveria vir. Você sabia, irmãos, que depois daquele primeiro momento, quando Jerusalém foi destruída, por muito tempo, o livro de Daniel foi impedido de ser lido, porque ele apontava tão claramente o tempo onde o Messias deveria vir, que como aconteceu tudo aquilo, e na mente deles o Messias não veio, eles consideraram Daniel um livro falso, porque no livro de Daniel consta exatamente o momento onde Jesus viria, e ele veio. Então Jesus diz a eles, vocês não leram o profeta Isaías? Talvez Jesus tenha dito para eles, em algum momento da história, vocês viram alguém pregar o evangelho ou as boas novas a pobres? E talvez eles olhariam um para o outro e dizem, é verdade. Normalmente esse tipo de coisa fica restrito à alta sociedade. E ele diria a eles, vocês viram que as boas notícias foram pregadas aos pobres? E eles, sim. Isaías já tinha dito que ele pregaria essa mensagem aos pobres. E talvez Jesus olharia para eles e diria, vocês não lerem Zacarias 13, que o pastor seria ferido, e que ao ser ferido o pastor, as ovelhas iriam se dispersar? Ei, vocês estão se dispersando, sabe por quê? Porque o pastor foi ferido, assim exatamente como Zacarias havia dito. Talvez Jesus tenha olhado para eles e dito a eles,
Vocês não leram no Salmo 16 que o corpo do Cristo não entraria em decomposição? Isso quer dizer que ele iria ressuscitar? Vocês não leram em Zacarias 12:10 que quando o Messias vier em poder e glória, o povo vai olhar e dizer de forma chorosa: olha ele, o homem que está com as mãos furadas, porque nós o transpassamos. A Bíblia diz, Zacarias diz que um dia eles olharão e sofrerão, porque verão aquele a quem eles transpassaram. Ou seja, que rei de glória vem transpassado se não tenha vindo antes para ser transpassado? Talvez Jesus olharia para eles naquele momento, de forma mais enfática, e olharia para eles: vocês lembram daquele homem que apareceu na fornalha, quando Mesaque, Sadraque e Abednego estavam lá? E eles falariam: lembramos. E se Jesus pudesse logo dizer quem era, Jesus diria: eu estava lá. Talvez Jesus olharia para eles e diria: você lembra quando Abraão teve que entregar o seu próprio filho? E eles falariam: lembro. Você lembra que quando ele foi matar Isaque, o Senhor disse: não faça isso, e foi-lhe preparado um cordeiro no lugar de seu filho? Sim, Abraão viu o meu dia. Jesus diz isso. Talvez Jesus diria para eles: eu sou a materialização do cordeiro da Páscoa, eu sou a materialização do cordeiro do sacrifício, eu sou a materialização do cordeiro da expiação. Talvez Jesus olharia para eles e diria: eu sou a arca do livramento. Assim como o povo entrou na arca para fugir do juízo, aquele que estiver em mim, ainda que esteja morto, ressuscitará. Talvez Jesus olhava para eles e diria: eu sou o que sou. E o coração deles estaria queimando por terem ouvido as palavras de Jesus. Sabe o que Jesus fez naquele dia? Jesus realinhou as expectativas deles. E o coração deles queimaram por ter ouvido palavras que os levavam diretamente aonde Deus queria que eles estivessem. Eu não sei como está o teu coração. Eu não sei o que você tem nutrido como expectativa. Mas eu quero dizer que qualquer outra expectativa que não esteja em conhecer a Jesus e ser achado nele, é uma expectativa ruim, porque pode tirar o foco em algum momento da caminhada cristã. E o objetivo da fé não é só começar bem, mas é terminar bem. O objetivo da fé não é só ter um início glorioso, mas é ter uma caminhada gloriosa. O objetivo da fé é viver todo o tempo com o Senhor feliz e alegre, porque apesar das dores, apesar dos sofrimentos, Cristo é a nossa esperança. Talvez você desanimou várias vezes da comunhão com a igreja, por causa de relacionamentos, de pessoas que falaram mal de você, ou por problemas. E se você foi embora por qualquer um desses motivos, eu quero dizer, você precisa aprender a colocar os teus olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos uns para os outros para aprendermos como nos comportar como cristão. Nós olhamos uns para os outros para sabermos como devemos ser como um cristão maduro. Mas se queremos ficar até o fim, os nossos olhos precisam estar atraídos para a majestade do Cristo. Dizendo: Senhor, eu não quero ficar mais longe do Senhor, eu quero ficar na tua presença todos os dias da minha vida. Pastor, eu posso fazer isso na minha casa? Sim, você pode fazer em qualquer outro lugar. Você pode entrar no seu quarto, inclusive fechar sua porta atrás de si e se comunicar com seu Pai em secreto. Mas quando nós encontramos Jesus, Ele transforma o nosso coração, e nós decidimos viver uns para os outros, nós decidimos viver em comunidade, nós decidimos ser encontrados pelas pessoas e revelar Cristo para as pessoas, e conhecer Cristo através dos nossos irmãos, e revelar Cristo através da igreja. E quando fazemos isso, com a nossa expectativa alinhada, o nosso coração começa a queimar por Ele.